bem, amigos da rede FG de comunicação? Amanhã nublada em Porto Velho, climinha chuvoso e um dia perfeito para a gente gravar com vocês. E coincidentemente, 5 anos da nova lei de licitação e contrato e muita coisa mudou. Tá tudo diferente, muita inovação, muita coisa boa acontecendo, a gente não tem mais problema nenhum. O advogado quase que trabalha com licitações e contrato praticamente perdeu o trabalho, né? Não tem mais trabalho. Mas eu pensei da gente conversar nesse dia de hoje, falar um pouquinho dos cases desses últimos 5 anos com essa nova lei de licitações e contratos. A gente teve alguns ali bem na transição, né? Quando a 8666 ainda estava valendo, junto com a 1433. E acho que a gente tem uns cases interessantes para falar, né? Me diz aí, o que mudou? Bom, hoje não precisa mais nem participar do pregão, né? Basta mandar um oi lá no chat que o chat já responde e manda o contrato para você assinar, né? Então, a gente já não tem mais nenhum trabalho praticamente. Isso é uma das grandes inovações, né? Trazida pela nova lei. É verdade. Eu não vou trabalhar, eu sou hippie, não vou trabalhar. Quer dizer, isso é uma ironia, né, gente? Na verdade, a lei mudou bastante, mas os problemas continuam os mesmos, né? Porque, infelizmente, a mentalidade de quem organiza essas licitações, de quem deveria planejar essas licitações, não mudou, continua a mesma, né? Não dá para aplicar a nova lei com a lógica da lei antiga. E a gente acaba enfrentando, junto com os nossos clientes, vários problemas que a gente já enfrentava antes, né? Exatamente. Em que pese a nova lei, ela seja mais procedimental e ela estabeleça regras muito claras e precisas sobre o planejamento das licitações, a gente observa que essa falta do planejamento ainda é um descumprimento reiterado nas contratações públicas, nos editais. E em que pese esse planejamento que se tornou princípio na Lei 14.033, ele, desde a Lei 8666, já era aplicado pela jurisprudência, pela doutrina, como um planejamento necessário de toda a contratação pública. Mas, infelizmente, como você falou aqui no início, nova lei, velhos hábitos, velhos problemas, é o que a gente continua enfrentando e, infelizmente, muitos empresários que participam de licitações e que vivem de vender para órgãos públicos, eles ainda não se atentaram para isso, eles ainda estão vivendo também essa velha mentalidade da lei de licitações e não estão aproveitando todos os fundamentos, princípios jurídicos que foram positivados com a nova lei para justamente impugnar os editais, pedir esclarecimento, exercer ali o seu, muito além do seu interesse econômico, o seu interesse de ganhar aquela licitação, de assinar aquele contrato, mas um controle social também, né? Daquela licitação, de fato, ela tem um interesse público. Então, nós ainda estamos vivendo velhos hábitos na administração pública e que os empresários estão nessa mesma pegada, ao invés de surfarem na nova lei e de começarem de fato a ter o que a nova legislação traz, que é de ter a seletividade de bons fornecedores na administração pública. E, infelizmente, a gente ainda não chegou nesse patamar, mas eu tenho um sonho e eu acredito nele. É verdade. E como é que na prática a gente percebe que uma licitação foi mal planejada ou que não foi planejada, né? Ou que tem ali um planejamento simplesmente protocolar? Quando a gente lê o edital, cara, nas primeiras linhas a gente já vai perceber. A gente lê ali o objeto, nossa, mas será que era mesmo para comprar? Não podia alugar, né? Não podia alocar, não podia fazer algo diferente, né? E trazer essa justificativa. Então, logo no comecinho, a gente já consegue ver quando aquele planejamento não cumpriu o seu objetivo. E é interessante isso, Felipe, você falar, eu estou até abrindo aqui, foi publicado agora no dia 10 de março, informativo de jurisprudência do Tribunal de Contas aqui do Estado de Rondônia, número 66, que ele traz o acórdão
número 04 de 2026. E ele aponta, traz como os achados, que são as irregularidades de um pregão eletrônico, justamente esses pontos que evidenciam a falta de planejamento das contratações públicas. Como, por exemplo, um estudo técnico preliminar que não faz o estudo técnico da demanda que o órgão precisa, daquilo que ele precisa de fato contratar, seja um serviço ou seja um objeto, né? Então, a gente como advogado que representa os interesses de empresas privadas, quando a gente pega um edital que eles nos procuram, o primeiro documento que a gente vai é um estudo técnico preliminar, porque é um documento que integra os instrumentos, né, que se chama instrumentos editalícios, que é o edital, o termo de referência, a planilha de composição dos preços, que é para proposta de preços. Tem que ter o estudo técnico preliminar, famoso ETP. E aí, quando a gente pega um documento desse, que ele tem que comparar os objetos, ele tem que buscar no mercado soluções para atender aquela demanda da administração pública, e a gente já observa que vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro o que eu estou falando. O gestor público, ele fala assim: eu quero um carro. Para que o senhor quer um carro, senhor gestor, né? Eu quero o carro para poder fazer entrega de ofício em outras repartições públicas. Precisa ser uma SW4? Então, e aí a gente pega um estudo técnico preliminar e o estudo técnico ele já começa com a SW4. Então, assim, o que esse estudo técnico preliminar ele estudou para poder trazer as soluções de mercado para atender a necessidade do que o gestor falou? Será que de fato a necessidade do que ele falou, que é fazer a entrega de ofícios em repartições públicas, em outros órgãos, ela seria atendida apenas com a aquisição de uma SW4? Será que a equipe de planejamento ela não poderia estudar outras soluções, como, por exemplo, fazer um credenciamento para credenciar mototaxistas, para credenciar carros por aplicativo, como, por exemplo, Uber, Urbano Norte, que é o que nós temos aqui em Porto Velho, já que é para fazer a entrega de determinados documentos, né? Ou, ainda assim, que seja para ter um carro mesmo à disposição da administração, caso eu não confio que seja feito essa entrega de documentos por terceiros. Mas então, por que não estudar entre as soluções de mercado que tem de locação de veículo e não somente a aquisição de uma SW4, exemplo que você trouxe, né? Então, quando a gente pega um estudo técnico preliminar, que a gente observa que não tem o estudo com as soluções de mercado, a gente de cara já sabe que tem vícios naquele edital de licitações, né? E eu lembrei de uma coisa curiosa que você falando, porque parece algo ainda meio medieval, mas ainda chega clientes no escritório falando: olha, eu estou com dificuldade de ter acesso ao estudo técnico preliminar, né? Muitas vezes ainda a gente vê um órgão ou outro, uma prefeitura, um estado, enfim, não trazendo a transparência para esse documento, que é de suma importância, inclusive, para a gente poder fazer o nosso trabalho, que é analisar o edital e ver, através do edital e desse estudo técnico preliminar, se de fato ali está tudo certo, se aquela licitação pode seguir, ou se é um motivo para a gente impugnar o edital. Porque na grande maioria das vezes, esse edital mal feito, né, mal planejado, sem um estudo adequado, ele vai estar ali uma justificativa muito rasa, né, uma justificativa que não é legal, e que vai trazer uma insegurança jurídica para todo mundo, inclusive para quem muitas vezes vai ter um longo contrato ali prestando serviço. Lembrando que com a nova lei de licitações, a prestação de serviço, os contratos podem chegar até 10 anos, né? Exatamente. Imagina você ficar vinculado com a administração pública por 10 anos em uma contratação que ela foi ruim para você porque ela foi mal planejada pela administração pública.
né? É verdade. E isso quando, às vezes, esse mau planejamento ele não impede que a empresa consiga participar plenamente dessa licitação, né? Muitas vezes há um direcionamento, seja por um mau planejamento, seja às vezes por ineficiência da administração, ou muitas vezes por alguma intenção espúria, né? De direcionar a licitação para uma empresa A ou B. E esse ponto do estudo técnico preliminar, ainda que é um documento extremamente importante da fase de planejamento, já que nós estamos falando aqui de vícios, né, do planejamento das contratações, que a nova lei trouxe como dever, mas que a administração continua com aqueles velhos hábitos, a jurisprudência, em que pese a lei fale, estabeleça, a jurisprudência de diversos tribunais de contas do Brasil já vem no sentido de que o ETP deve ser publicado junto com o edital. Verdade. E também, pegando um pouquinho o gancho do que você falou, além dos interesses da empresa e do direito que ela tem para ter acesso aos documentos e de fato ela saber no que ela está entrando, porque esse documento ajuda ela a fazer a análise de risco dela, não é só a administração que tem que fazer análise de risco, a empresa ela tem que fazer análise de risco, ela tem que saber o que a administração pensou quando publicou aquele edital. E esse pensamento da administração está estruturado justamente nessa fase preliminar. E aí o estudo técnico preliminar não é publicado, a gente busca acesso por diversos meios e parece-me, a impressão que eu tenho que quando vem o processo digital na administração pública, por exemplo, o SEI, ele deveria facilitar a vida do cidadão, a vida dos advogados e advogadas. Mas parece que isso tem burocratizado, porque a gente tem mais dificuldade de ter acesso aos documentos, que a gente manda, tem que ficar, primeiro, tem que mandar o requerimento, né? E aí, quando manda o requerimento, quando nos respondem, eles respondem pedindo a procuração de quem nós representamos para que a gente tenha acesso àquele documento. E quando não, nos respondem informando que não é nesse setor, manda para outro, e o outro setor manda para outro. Então, isso é importante deixar claro aqui também, porque em que pese a gente não esteja falando propriamente dito das licitações públicas, mas são atos administrativos que se referem ao processo de contratação e que dificultam a participação dos empresários e o controle social do cidadão. E aí a gente tem uma burocracia onde não era para existir, isso salta aos olhos quando a gente pretende participar de uma licitação que tem o dever de publicidade, de transparência, né? É verdade, a transparência e a publicidade, isso fica ainda pior nas licitações, porque os prazos para a gente recorrer, para a gente impugnar, são muito curtos, né? Então, quanto mais agilidade a gente tiver, quanto mais rapidez a gente tiver dessa resposta da administração pública, melhor a gente pode fazer um trabalho, inclusive para ajudar a administração pública a não ter lá na frente uma licitação fracassada ou anulada, ou, né, muitas vezes, como se diz no popular, derrubada pela justiça, né? E aí, aqui, pegando o gancho para a gente até encerrar esse ponto aqui dos estudos técnicos preliminares e publicidade, fique atento, você que é empresário, se você já passou por isso ou se você está passando por isso, porque isso pode ser uma evidência de uma restrição de participação em uma licitação. Então, essa restrição de participação, ela viola um princípio, né, das licitações públicas, pois pode estar direcionando para um determinado fornecedor, uma determinada empresa, que isso daí não atenderia o interesse público, que é a contratação com critérios de igualdade, impessoalidade, para que de fato a administração ela faça uma contratação com vantajosidade. E a vantajosidade, que para mim é uma das grandes cerejas da nova lei, ela veio para desmistificar o que por muitos anos, por décadas, foi vivenciado com a lei anterior, que vantajosidade era visto como o menor preço. E ponto, né? E ponto. Hoje está claro
objetivo e transparente descrito na nova lei de licitações, que vantajosidade é contratação com custo-benefício. Exatamente. E você me deu um gancho para falar de uma outra situação que a gente tem enfrentado bastante no escritório assim, com os nossos clientes, que é na hora que a gente vai ter a habilitação financeira, que a empresa apresenta o balanço dela. A gente não tem enfrentado tantos problemas com relação ao balanço? Temos. Infelizmente, isso daí já se trata de uma questão estratégias não republicanas, né, de determinadas empresas que, ao demonstrar ali para a administração pública que ela tem saúde financeira, que é esse o objetivo de apresentar o balanço, ela apresenta o seu documento, mas nesse documento não tem as informações fidedignas. Exatamente. Ou seja, balanços patrimoniais, aonde o balanço ele é considerado como um documento legal, né? Como um documento que não tem problema nenhum, porque ele está devidamente registrado, inclusive, foi assinado pelo seu contador. Só que a empresa, para poder dar a impressão de que ela tem um capital social, que ela tem condições econômicas, que ela tem qualificação econômica, ela começa a inserir determinadas informações que muitas vezes soam, né, trazem áreas de dúvida de que aquelas informações são falsas. E assim, eu queria ir mais além. Eu acho que o pessoal que acompanha a gente merece. Eu queria dar a dica de ouro mesmo. Dizer onde que eles podem olhar e podem muitas vezes... Cuidado até sem com as dicas de ouro. Até sem a nossa... Não, até sem a nossa ajuda, acho que talvez seja muito interessante, porque de fato é algo que vai fazer com que o interesse público seja cumprido. Mas o que você pode observar? Você vai olhar lá justamente nos contratos sociais. Ele vai estar lá dizendo qual que é o capital social da empresa. Observa se aquela empresa de fato integralizou aquele capital social. Às vezes a gente pegou caso ali em que 2 anos a empresa aumentou mais de R$800 mil no capital social dela. Ela apenas ia lá, declarava que o capital social era X, registrava na junta comercial, ia para a Receita Federal, estava tudo certo. Ninguém questionava isso. Então ele apresentava ali um documento verdadeiro, com capital social bem alto, mas quando a gente ia analisar o balanço, quando a gente ia analisar todo o histórico daquela empresa, a gente percebia que o capital social a integralizar, ele não era utilizado ali no balanço. E isso acabava desconfigurando todo o equilíbrio da empresa. Outra dica de ouro que eu posso dar para vocês. Quando a gente analisa o balanço, a gente vê ali a empresa cheia de saúde financeira. Mas uma simples pesquisa num cartório de protesto, ou mesmo no PJE, né? Você vai lá ver a empresa recebendo execução, protesto. Aconteceu com um concorrente de um cliente nosso esses dias, mais de também R$1 milhão de dívida, e essa dívida não estava lançada no balanço. Como que pode? Então, quer dizer, o balanço era verdadeiro, mas as informações que estavam ali é falsa. Então, o que prova que a licitação ela não está ali só na análise dos documentos que são apresentados, do edital. Há todo um trabalho de pesquisa, de investigação que muitas vezes a gente faz para demonstrar que às vezes o documento é verdadeiro, mas que as informações são falsas. E a gente já teve resultado positivo com isso, né? Já tivemos. E justamente porque a gente vem aprimorando cada vez mais a análise desses documentos fiscais, contábeis das empresas, que são documentos públicos, né? A partir do momento que ela resolve participar da licitação, ela tem que abrir ali os seus documentos para demonstrar de fato o que é que essa empresa ela tem de saúde financeira. Então o balanço patrimonial ele se torna um documento público. E aí, a gente às vezes observa em algumas licitações que tentam colocar restrição, por exemplo, no acesso a esses documentos, como se ele tivesse uma proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Então aqui já fica um recado para a administração pública que sobre os documentos que são apresentados pelas empresas
em uma licitação, a licitação é pública, consequentemente os documentos apresentados pelas empresas são públicos e não tem LGPD sobre esses documentos. Exatamente. Então, a gente faz uma análise minuciosa de documentos contábeis e temos alguns resultados bem interessantes com relação a isso, inclusive demonstrando a inidoneidade dessas empresas que têm colocado informação falsa nos balanços patrimoniais. Então, a gente observa que apesar de 5 anos da Lei 14.133, velhos hábitos ainda existem, não é por falta de legislação, não é por falta de instrução normativa, é por falta, muitas vezes, da própria alta administração promover capacitação dos seus servidores para que eles possam mudar a mentalidade das contratações públicas e as contratações de fato virem aí com essa nova roupagem que a nova lei trouxe. Fica o alerta para a gestão pública, para os agentes públicos que estão ali, os atores envolvidos nas contratações públicas, que os tribunais de contas estão cada vez mais responsabilizando, individualizando a conduta desses agentes por não observarem o princípio do planejamento das contratações públicas. Isso é sério, a gente faz defesa também de agentes públicos que têm respondido processos de responsabilização perante órgãos de controle. É muito sério, não dá para brincar com o princípio do planejamento e insistir nessa cegueira deliberada. É isso mesmo. Assim, o que eu penso é que, especialmente esse caso que a gente falou, dessas informações falsas no balanço e no próprio contrato social, assim, não é uma besteirinha, não é uma coisa simples, porque isso acaba desencadeando uma série de ilegalidades, porque esse contrato social ele não é apresentado só na licitação. Ele é apresentado lá no banco também para pegar um empréstimo. Ele é apresentado no banco para pegar um capital de giro. O que acaba sendo uma fraude ao sistema financeiro em si, né? Há uma falsidade ideológica ali, porque está inserindo informações falsas num documento, né, verdadeiro, enfim. Então, assim, são coisas, são atitudes assim nefastas mesmo e que podem levar essa empresa ao fechamento e os sócios a parar atrás das grades, né? Muitas vezes a gente percebe que a administração pública coloca o pé no freio, não quer levar essa investigação até o final, se limita somente a tirar a empresa ali daquele certame, daquela licitação, mas a gente tem procurado levar essa discussão para o campo criminal, para o campo cível, para de fato aquela empresa ali não se atrever a mais fazer isso, né? E acho que a gente encerra hoje, é a dica que a gente podia dar para vocês, foi um papo legal e até a próxima.